Fala pessoal, tudo beleza? Vamos dar continuidade agora na nossa disciplina de microcontroladores e microprocessadores. E nós vamos continuar utilizando a ferramenta que a gente viu na aula passada, que são os timers, tá? Os timers e na aula passada a gente viu eles no modo normal de operação, que é o modo quando ele funciona como um reloginho, contando pulsos internos do processador, do cristal de oscilação ou de um clock externo. E a gente utilizava esse cara para chamar interrupções quando certo tempo tivesse decorrido e fazer alguma coisa, né? Na aula de hoje a gente vai ver outro uso desse cara, que é uma implementação de hardware para fazer a ativação de PWM. Certo? Então os timers são utilizados para fazer a aplicação em PWM. Mas o que é PWM, né? PWM, então, vamos supor, né, vamos começar com um exemplinho que a gente tem um motor de corrente contínua. Uma fonte de alimentação desse motor. E nessa fonte de alimentação, esse aqui é o motor, tá? Nessa fonte de alimentação, seja conectado esse motor. E essa fonte ela é controlada por um dispositivo de chaveamento que está conectado ao microcontrolador. Então, vamos supor aqui que eu tenho fazendo meu chaveamento entre o motor aqui eu tenho um positivo, aqui eu tenho um negativo e eu tenho um dispositivo microcontrolado, um microprocessador, um microcontrolador, fazendo aí o chaveamento desse dispositivo, tá? Para conseguir ativar ou desativar esse dispositivo. É um transistor, vocês vão ver no semestre que vem, em eletrônica, que ele é um dispositivo que ele permite ou não a passagem de corrente entre esses dois terminais aqui, certo? E a gente pode fazer essa ativação via uma corrente muito baixinha, que é a corrente que sai do microcontrolador. Mas onde que entra o PWM? Supondo que a gente tenha aqui a configuração do nosso motor e esse motor tenha sido construído para ter uma rotação, motor de corrente contínua, tá? Ter uma rotação de 1000 RPM, 1000 rotações por minuto, quando ele tiver a 12 volts. Numa situação ideal, a rotação desse motor é diretamente proporcional à tensão desse motor. Então, se eu chavear ele em 6 volts, eu vou ter 500 RPM. Se eu colocar 0 volts, obviamente eu tenho 0 RPM. Mas como que a gente consegue fazer isso se as saídas do nosso microcontrolador são sempre 5 volts, né? Eu não consigo controlar essa saída, colocar uma tensão menor, uma tensão maior para controlar a corrente desse motor, né? Eu utilizo a técnica de PWM, que a sigla significa Pulse Width Modulation. Ou modulação por largura de pulso. Qual que é a ideia dessa modulação, né? A ideia dessa modulação é eu realizar um chaveamento, ou seja, um liga e desliga, em alguma das minhas portas, de forma que eu consiga uma tensão média. Como assim, né? A primeira coisa que a gente faz é definir um período. Tem um período aqui, que vai ser o meu ciclo, o período total aqui do meu ciclo que eu vou fazer o trabalho, tá? Depois eu tenho que definir duas coisas.
o tempo ligado e o tempo desligado, T1 e T-off. Supondo aqui que dentro desse período eu deixe lá os 12 volts do motor, aqui 12 volts, tá? 12 volts do motor. 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado, esses 12 volts aqui, em média, né, se eu deixei 50% do tempo em 12 volts e 50% do tempo em 0 volts, em média, eu tive aí uma tensão, né, uma tensão média, tá? V average, de 6 volts. Beleza? Por que que isso acontece, né? Se eu faço esse chaveamento muito rápido, o motor ele não dá tempo de ligar e depois desligar e parar, né? Ele tem uma certa inércia. Então ele continua a rotação dele, só que aqui ele deixa de ganhar energia. E ele perde um pouquinho de energia, obviamente, por causa do atrito. Só que se eu faço esse chaveamento muito rapidamente, a gente não consegue perceber fisicamente isso a olho nu. E nem o motor, tá? O motor vai girar, vai rotacionar aí numa velocidade bem próxima de 500 RPM. Eu posso fazer isso com o brilho de um LED, eu posso utilizar esse tipo de chaveamento numa resistência, certo? Eu tenho várias aplicações onde eu consigo fazer uma conversão aí digital, né? Que eu tenho uma tensão fixa de 12 volts numa pseudo-analógica, tá? Eu não tenho 6 volts saindo lá do meu pino, disponibilizado no meu pino, mas eu tenho uma tensão média de 6 volts. E para alguns tipos de aplicação, essa tensão média funciona. E esse ciclo aqui, então, pessoal, ele se repete aí o tempo que eu quiser, né? Metade do tempo ligado, metade do tempo desligado. Se eu tenho metade do tempo ligado, metade do tempo desligado, eu falo que o meu ciclo de trabalho, ou meu Duty Cycle, é igual a 50%. Beleza? E como que eu encontro esse Duty Cycle? Meu Duty Cycle vai ser igual a T1 dividido pelo meu período de trabalho, tá? Como eu deixei 50% do tempo ligado, meu Duty Cycle é de 50%. Se eu tivesse deixado 25%, esse cálculo aqui ia me dar os 25%. Beleza? Então, agora que a gente entendeu aí o que é um PWM, a gente vai tentar entender como que funciona essa aplicação dentro dos microcontroladores. A maneira mais fácil de gerar um PWM dentro de um microcontrolador, obviamente, é ligando e desligando um pino. Então a gente pode fazer isso, né? Pode colocar um timer lá para contar. Quando ele chegar num certo valor, a gente aprendeu isso na aula passada, quando ele chegar num certo valor, chama uma rotina de interrupção, aciona um pino. Quando ele chegar em outro determinado valor, eu desaciono esse pino, né? Faço duas contagens diferentes, uma para T1 e uma para T-off, e fico invertendo aí o estado desse pino. Só que a gente tem essa implementação nos controladores, nos microcontroladores, geralmente em quase todos eles, tá? De todas as marcas, a gente tem a implementação em hardware. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não precisa ficar chamando interrupções para tratar aquele nosso pino. O próprio hardware faz isso, tá? E como que esse hardware funciona, né? O jeito mais fácil de um hardware livre, né, fora da CPU, gerar uma onda, né, um PWM, uma onda quadrado variável, é a partir de um dente de serra, de uma onda dente de serra, tá? Essa onda dente de serra, vamos colocar num gráfico aqui, ela vai funcionar da seguinte maneira, tá? A gente vai gerar essa onda aqui de alguma forma, aqui no caso utilizando um timer, tá? Mas depois a gente fala sobre isso, e a ideia principal é que a gente tenha um elemento de comparação.
Esse elemento de comparação, esse registrador de comparação, ele vai definir qual que vai ser o estágio do nosso pino de saída. Ele que vai falar para a gente como que o nosso pino de saída vai estar aí setado ou limpo, né? No modo não invertido, que é o modo mais comum de usar, caso a minha onda dente de serra seja menor do que a minha comparação, o meu PWM vai estar setado. Então, o meu PWM aqui, nesse caso, vai estar setado. Quando a dente de serra passa a ser maior que a minha comparação, meu dente de serra vai para zero, tá? Aliás, desculpa, minha onda de saída vai para zero. Quando ela voltar a ser menor, desculpa, quando a dente de serra voltar a ser menor que a minha comparação, eu seto de novo. E isso fica se repetindo, tá? É assim que ocorre dentro o hardware implementado no modo não invertido. Não invertido. Existe o modo invertido também, que é o contrário desse cara aqui. Eu tenho 5, tenho 0 volts. Esse cara aqui começa em 0. Quando a minha onda dente de serra é maior do que o meu comparador, eu vou para 1. Tá? E quando ela volta a ser menor, eu torno a voltar para 0. Então, é basicamente o inverso do modo anterior. É o inverso desse cara aqui. Tá? Esse modo, pessoal, é o modo PWM mais comum que a gente vai encontrar aí nos microcontroladores, tá? Mas o que quer dizer esse dente de serra, né? Acho que isso ficou um pouco obscuro, né? Esse dente de serra, pessoal, ele é o timer, tá? Como assim o timer? O que o timer faz? O timer não cresce de uma maneira linear. Quando eu aciono o timer, ele não começa lá em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Até chegar em 255, se for o timer de 8 bits. Quando ele chega em 255, o que acontece com ele? Ele cai para 0 de novo. Certo? Depois ele começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E cai para 0 de novo. Beleza? Então, o dente de serra é simplesmente o nosso timer ativado. Com pré-scaler, sem pré-scaler. Eu posso escolher qual que vai ser a frequência de contagem desse cara aqui. E esse comparador? O que é esse comparador? Lembra daqueles bits lá de comparação? Aqueles registradores de comparação, desculpa. OCR, né? Output Compare. Aí eu podia ter o OCR, por exemplo, 0A, né? O 0B. Né? Eu tinha alguns comparadores. Então, dependendo do jeito que eu configurar o meu PWM, eu vou estar usando aí ou o OCRA ou o OCRB para fazer essa comparação. Posso utilizar os dois no mesmo timer? Posso utilizar os dois no mesmo timer. O que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, ele tem uma porta dedicada, que é a OC0A. E esse cara aqui tem outra porta dedicada, que é a OC0B. Que isso daqui é representado pelo pino 6 da porta D. E esse cara aqui, eu não me lembro, mas depois a gente vê lá no datasheet, tá? E é nesse cara aqui, ó, que vai ser gerado essa forma de onda aqui, ó. Então eu faço a configuração do timer, comparação com o registrador, faço a comparação com o registrador e esse cara aqui vai ser o cara que vai gerar o meu PWM, que é esse mesmo cara aqui, tá? Pino D da porta 6, no caso do OCE 0A, tá? OC 0A. Isso aqui não é um O, tá? Isso aqui é um 0. Isso aqui é um 0. Beleza? Então, em teoria, a gente
viu como o modo mais simples funciona. E a gente vai agora definir alguns termos para que a gente possa entender o datasheet, tá? Então, vou fazer aqui algumas definições. Toda vez que eu falar bottom, eu estou me referindo ao zero, tá? Zero. Toda vez que eu falar max, eu vou estar me referindo a FF, que é o máximo aqui do meu contador, zero, timer 0 de 8 bits. E toda vez que eu falar top, em algumas configurações, eu posso alterar esse valor aqui. Eu não preciso ir completamente até o FF, eu posso ir até um valor pré-estipulado, e esse valor pré-estipulado eu vou salvar em OCR 0A ou OCR 0B. Como ficaria então, aqui no caso do top, né? Vamos fazer um exemplo. Vamos colocar esses caras aqui num gráfico. Então, se eu faço minha dente de serra, subo tudo, eu vou ter aqui um max, eu vou ter aqui o bottom. Se eu coloquei aqui um OCR para fazer a minha limitação, algum registrador de comparação, né? 0A, eu tenho aqui meu top, beleza? Só para a gente deixar claro esses termos. Bom, a definição básica é essa, e eu quero falar, antes de continuar, eu quero falar de um modo que a gente tem aí no nosso PWM, que é o modo CTC, que é o Clear Timer on Compare. O que esse cara aqui faz? Esse Clear Timer on Compare. O que ele faz, né? Esse cara aqui, ele limpa o meu timer TCNT, né? Timer Counter 0, ou o timer que eu estiver usando, quando ele atinge o valor de OCR0A. Ele limpa esse cara aqui quando ele atinge esse valor. E é esse cara que vai gerar para a gente aquela ondinha dente de serra menor do que a ondona que vai até o max, tá? Vai gerar o nosso top. Beleza? Então esse é um dos modos que a gente vai ver quando a gente utiliza timers, tá? E o que esse cara faz, né? Se ele altera aquela ondinha, né? Quer dizer que a ondinha não precisa... Ela não precisa subir tudo, né? Ela não precisa ir até o top, até o max, desculpa. Ela vai só até o top, né? Então, mais rapidamente, ela chega a algum valor, né? Isso aqui é um dente de serra, tá? Ela chega a algum valor. Então, ela não precisa subir tudo, né? Ela não precisa fazer isso tudo. Ela consegue chegar mais rapidamente no valor. O que eu posso fazer com ela? Por exemplo, eu posso pedir para setar o meu pino de saída aqui. Posso, por exemplo, eu peço para setar um pino de saída aqui. Eu tenho o modo toggle, tá? O modo que eu inverto o estado de um pino. Então eu venho, mandei ele ser setado aqui. E na hora que ele chegar na próxima base aqui, ou no top, né? Eu mando ele desligar. Mando ele ligar quando ele chega na próxima top, no bottom. E mando ele ligar aqui. Aqui eu estou gerando uma onda quadrada. O que acontece se eu gero um dente de serra menor ainda? Opa! Um dente de serra menor ainda. O que acontece com essa frequência? Ela aumenta, né? Eu tenho aqui, ó, no mesmo período de tempo que eu tenho desse cara aqui,
eu tenho aqui acontecendo o dobro de coisas, né? Então, a minha frequência aqui nesse caso aumentou. Então, quanto menor for o meu OCR, aqui no caso, maior vai ser minha frequência de saída, né? Quanto maior for o meu comparador, menor vai ser minha frequência de saída, tá? Para que eu uso isso? Alguns tipos de comunicação que utilizam modulação por frequência. Então, se eu envio uma frequência para um certo dispositivo, ele vai entender que eu estou enviando, por exemplo, a letra A. Se eu envio uma frequência maior, ele vai entender que eu estou enviando a letra B, e assim sucessivamente. Então, essa variação de frequência ela pode ser um sinal de comunicação em alguns tipos de elementos. Então, ele alterando essa resolução desse timer, ele também altera a frequência de saída. E como que a gente calcula, né, essa frequência de saída? A frequência no pino OC0A, por exemplo, né? Como que a gente calcula a frequência no OC0A? Frequência no pino OC0A vai ser igual a frequência do meu controlador. Então, é a frequência do clock que eu estou utilizando, frequência do meu contador, dividido, aqui no caso do toggle, tá? Dividido por 2, vezes um pré-scaler, que é meu n, vezes 1 mais O CR 0A, tá? Então, com essa continha aqui, a gente consegue definir qual que vai ser a frequência de saída de um pino específico. Aqui no caso do pino OC0A, tá? Então, a frequência que eu estou gerando nesse pino OC0A. Qual que é a máxima frequência que eu consigo? Quando eu coloco aqui meu pré-scaler igual a 1, e quando eu coloco o OCR 0A igual a 0. Né? Eu tenho o menor divisor aqui que eu posso ter, vai ser a frequência do clock, então, dividido por 2. Então, no caso aqui, 16 MHz, eu consigo gerar uma onda quadrada de Duty Cycle aí de 50%, de 8 MHz no máximo. Tá? Então, eu posso diminuir isso utilizando pré-scaler, eu posso diminuir isso aumentando o valor do meu comparador. Bom, esse é o CTC Mode, que é utilizado geralmente em FastPWM, tá? FastPWM, a gente vai ver agora qual que é o conceito, né? Bom, o FastPWM, ele é nada mais, nada menos do que tudo que a gente viu agora, tá? Ele atende o dente de serra, é gerado um dente de serra utilizando o timer. E um comparador. Então, é tudo que a gente viu, tá? Se eu quiser usar o modo não invertido, ele vai funcionar dessa forma aqui, tá? Se eu quiser usar o modo invertido, é só inverter esse cara. Beleza? E eu vou ter uma saída aí no pino relativo ao timer que eu estou usando e ao comparador que eu estou usando. Se eu estou usando o comparador A timer 0, eu vou ter o PD6, por exemplo, tá? E tenho também o outro modo de PWM, que é o Phase Correct PWM. Tá? O que é esse Phase Correct PWM? Qual que é a diferença? Em vez do timer crescer e na hora que ele chegar no top ou no max ele cair para 0, ele desce suavemente, formando uma onda triangular. Do mesmo jeito que ele desceu, ele passa a subir, tá?
e ele obedece aí também ao comparador. Se eu estiver usando o comparador A, por exemplo, o OCR 0A, tá? O que esse cara vai fazer? No modo não invertido, ele vai gerar uma onda em alta enquanto o comparador for maior que a onda triangular, e quando o comparador for menor que a onda triangular, ele vai gerar uma onda, ele vai gerar um sinal em alta, tá? Então, o sinal em baixa quando o triangular for maior que o comparador, sinal em alta quando o comparador for menor que a triangular, beleza? Essa é a diferença entre os dois modos, tá? Esse modo aqui geralmente é utilizado para motores, tá? Para cargas, na verdade, porque a intenção dele é alterar a largura de pulso, tá? É alterar aquela potência que está chegando na carga. E a intenção desse aqui é alterar a frequência, tá? Então esse cara aqui é mais utilizado para comunicação. Vamos dar uma olhadinha agora lá nos datasheets. Cadê? Aqui. Bom, naquele material que eu coloquei para vocês do setup básico, ele vai falar um pouquinho dos PWMs, tá? Como que eles funcionam, tá bem descritinho aqui. Como calcular a tensão média. Enfim, vai dar um exemplinho aqui utilizando o timer 2 para a geração do PWM. Como que vai ser feito isso e tanto em C quanto em assembly, tá? O que vai importar para a gente aqui vai ser o assembly por enquanto. Bom, isso aqui é só para vocês saberem que é só um exemplo básico, mas vamos lá para o que importa para a gente mesmo, que é o datasheet. Vamos lá. Então aqui quando a gente falou do timer 0 com o PWM, era exatamente isso. Existe a possibilidade de utilizar esse hardware implementado para PWM. Então, como a gente viu, a gente consegue fazer o controle de fase também, né? Deixar ele sempre em fase com aquela onda triangular. A gente consegue variar o período do PWM, consegue gerar uma frequência utilizando o Fast PWM. Enfim, vamos para o que importa aqui. Se a gente for ver aqui o diagrama de blocos desse cara, fizer uma análise rápida, aqui está o nosso timer de fato, né? Esse timer faz a contagem, né? Ele tem o bit aqui de direção, que é para falar se ele está incrementando ou decrementando, que lembra que na correção de fase, no phase correct PWM, a gente tem tanto o incremento, né? Que é a onda triangular subindo, quanto o decremento. Aqui no caso, a gente tem os comparadores, OCR0A, OCR0B, que quando eles são iguais, a gente pode acionar um gerador de onda aí, Waveform Generator, que é o nosso PWM, e acionar aquele pino específico, o OC0A ou OC0B. Esse aqui vai ser a nossa saída mesmo, tá? E os registradores de configuração, que é o TCC R0B e o TCC R0A. A gente só utilizou esse aqui na aula passada, porque a gente só queria fazer o timer funcionar no modo normal. Então a gente não precisava do TCC R0A, que é o cara que controla os nossos formatos de onda, tá? Que é o Wave Generation. A gente vai ver um pouquinho desses caras aqui. Vamos lá então para os registradores, entender como é que eles funcionam. Bom, aqui está o gerador, né, conectado direto naquele pino de saída. Comparador de 8 bits com um daqueles dois comparadores. Quando eles recebem, eles são iguais, né? É enviado um sinal para o gerador de onda, que vai inverter o estado desse cara aqui. Ou que eu posso chamar também uma interrupção, como a gente viu na aula passada, quando esse cara era igual a esse cara aqui, quando o contador
era igual ao comparador, a gente poderia chamar uma interrupção, que estava no endereço 1e, se eu não me engano. Vamos aqui para uns conceitos importantes, que está no datasheet. Bom, aqui os modos de operação. O CTC, que foi o que a gente conversou, que é utilizado para fazer a variação da frequência. Aqui está a ondinha mostrando como que ele funciona, quanto menor é o meu comparador, maior a frequência que eu consigo. A gente pode observar aqui que o período é alterado, né? Quanto maior meu comparador, maior o período, menor minha frequência. Quanto menor meu comparador, menor o período, maior minha frequência. Aqui está o cálculo desse cara. A gente pode utilizar aqueles pré-scalers que a gente tinha conversado. Aqui o FastPWM, que é para a gente fazer aquela modulação por largura de pulso. É o mais comum, né? que a gente visualizou até agora. O Phase Correct PWM, que é o que utiliza a onda triangular. Aqui a gente pode observar o cálculo, tá? Da frequência do Phase Correct PWM. Eu não coloquei lá para vocês, mas é só a gente vir ver essa equaçãozinha que a gente consegue ver a frequência de saída. Bom, aqui é mais sobre a aula passada, tá? Na verdade, aqui é quando ele mostra pra gente que num ciclo, né? Cada divisão dessa aqui é um ciclo, tá? No ciclo max menos 1, na verdade o contador tinha o valor de max menos 1, foi para max, no próximo ciclo que ele está em max, ou seja, em FF, ele vai para 0, que é o nosso bottom, e depois recomeça a contagem, tá? E vai ser ativada a nossa flag de overflow, caso a gente queira utilizar uma interrupção. Então a gente pode utilizar tudo isso ao mesmo tempo, tá? Dependendo da nossa aplicação, a gente pode gerar uma onda, a gente pode usar os comparadores e a gente pode usar o overflow do timer também para chamar uma interrupção. E aquele pino de saída nosso vai continuar ativo, vai continuar gerando a onda que a gente pediu para ele gerar. Aqui é a resolução do pré-scaler, tá? Que a cada, por exemplo, 8 ciclos de clock vai estar um ciclo no contador. Um pré-scaler de 16, de 32, de 256, em vez de 8 aqui seriam 256 ciclos para ser somado um no contador. E vamos lá para os registradores, que são os caras mais complicadinhos aí de trabalhar, né? Então, os dois primeiros registradores que a gente tem que ficar atento são os registradores de configuração, tá? Os de controle. Aqui tem todos os modos que a gente precisa, tá? Se eu não quero usar PWM, se eu quero usar o Fast PWM, se eu quero usar o Correct PWM. E para as duas portas, tá? Para a porta A, porta de saída A, e, aliás, o pino de saída A, que é aquele C, esse aqui, na verdade, OC0A. E a mesma coisa se repete aqui para o OC0B, tá? Então, as duas informações aqui são praticamente as mesmas. A gente tem que tomar cuidado com algumas ressalvas que eles colocam aqui, tá? Nas notas, porque às vezes a gente tenta fazer alguma configuração e ela não funciona, a gente não entende por quê, mas aí nessas notas geralmente eles falam sobre os casos especiais, tá? Que são essas exceções que podem ocorrer. Mas primeiro, antes de ver esses dois caras aqui que são importantes, que são os Compare Output Mode, a gente vai ver esses caras aqui, o Wave Generation Mode, tá? Então aqui tá todos os ciclos, né, todas as configurações que a gente pode fazer para o nosso gerador de sinal, tá? Aqui eu tenho os modos de operação, tá? Eu tenho a combinação desses 3 bits aqui. A gente só tem que ficar atento porque esse cara aqui, ó, o WGM02, ele está no TCC/RB. E o WGM01 e o WGM00, ele está no TCC/RA. R0A. Então a gente tem que fazer a configuração dos dois separados, tá? Mas a tabelinha que a gente segue é essa aqui. Então, se eu quero modo normal, quero que meu top seja FF, ou seja, no máximo, né? Eu deixo tudo zerado. E nada acontecerá, tá? Eu vou ter a minha aplicação normal do timer, que foi o que a gente viu na aula passada. Se eu quiser usar o Phase Correct, eu seto
só esse cara em 1, esse cara em 0 e assim sucessivamente, tá? Se eu quero usar o CTC para uma geração aí de sinal de frequência, eu faço essa configuração. Bom, enfim, e assim por diante. Depois que eu escolhi o tipo que eu quero utilizar, eu tenho que ir na tabelinha respectiva desse cara aqui. Por exemplo, se eu quiser utilizar o PWM Phase Correct, eu vou setar esse cara em 001, né? E vou vir na tabelinha do Phase Correct. Aqui vamos usar a do B mesmo, o do A está lá em cima. Estou com preguiça de dar scroll até lá em cima, então vamos usar a do B. Aqui ele vai falar para a gente, né, como que a gente pode utilizar o Phase Correct, tá? Se eu deixar 0 e 0, eu não vou ter operação nenhuma e aquela minha saída vai estar desconectada. Eu não estou fazendo nada naquela minha saída. Se eu utilizar, aqui no caso 1 e 0, aquele pino de saída, OC0B, ele vai ser limpo quando a comparação, né, quando aquele cruzamento, quando ele vai ser limpo quando ele estiver subindo e ele vai ser setado novamente quando ele estiver descendo. Quer ver? Aqui, vai ser limpo quando estiver contando para cima, né, up counting. E ele vai ser setado novamente quando estiver contando para baixo. Ou seja, se chegou lá, eu coloquei meu comparador em 100, ele em 99, estava em 99, foi para 100. Na hora que ele foi para 100, teve a comparação, esse cara aqui vai ser limpo, meu pino vai ser limpo. Aqui no caso, quando eu tiver a contagem para baixo, estava em 101 e passou por 100, esse cara aqui vai ser setado. Aliás, esse cara aqui vai ser setado. Beleza? Bom, acho que sobre o TCC-RA era isso. Isso, aqui é o controlador do comparador A, o controlador do comparador B e o tipo de onda que eu quero gerar naquele timer, tá? Esse cara aqui vai ser o cara que vai gerar aquela nossa dente de serra ou a triangular. Então, eu não consigo utilizar modos diferentes para esses dois pinos de saída. Beleza? E vamos lá no TCC-RB, rapidinho. Que é para a gente lembrar o que esse cara faz. Aqui, TCC-RB. Lembrando que o último bit do Waveform Generator está aqui, tá? Está no TCC-RB. E aqui, se a gente for lembrar, a configuração dele se ele está todo em 0, o timer não funciona. Então a gente tem que configurar esse cara sem pré-scale, com o pré-scale que a gente quiser. Beleza? Se a gente quiser utilizar... esses são os registradores de comparação, que são os caras que a gente vai colocar um valor para quando a nossa ondinha estiver sendo incrementada, ele fazer a comparação. Aqui para o pino OC0A e aqui para o pino OC0B. Tá? Time Mask, para eu fazer a ativação de interrupção. E as flags de timer. Beleza? Bom, pessoal, em relação ao PWM era isso. Um abraço, até a aula prática. Falou!